As top 7 falações magnéticas mais nocivas no meio racional. Top 1. Não há necessidade de se ler todos os livros, só os livros básicos da obra racional. Essa é uma das falações mais perversas de todas, por levar alguns iniciantes e desavisados a se manterem no primarismo racional, sem quase nada ou nada saberem de cultura racional, mesmo já estando com o livro nas mãos. Essa falácia evidencia o estado decrépito em que se encontram essas ferramentas do mal, que desprezam e desvalorizam todos os esforços empreendidos por MJC para nos ditar os 1000 livros para nossa imunização. Então, por serem ferramentas magnéticas, servidores do mal, pregam esse absurdo para ver se engrossam suas fileiras de oposição ao bem maior da vida, de suas próprias vidas e de todos, que é o desenvolvimento do raciocínio, pela leitura assídua e sequencial de todos os 1000 livros de cultura racional. Top 2. Os livros Universo em Desencanto, que não são produzidos na gráfica do retiro racional, não têm valor nenhum, não desenvolvem o raciocínio de ninguém. Essa é uma falácia cheia de magnetismo material, puramente irracional, pois o poder do desenvolvimento do raciocínio não é dado pela gráfica que imprime os livros com a cultura racional, obviamente, mas sim é dado pela energia racional que foi materializada em forma de assuntos de cultura racional, ditados pelo mundo racional. Top 3. Os livros Universo em Desencanto, que são disponibilizados a preço de custo, ou menos que isso, visam fornecer lucros financeiros para quem os produz. Essa falácia não se sustenta em nada, pois, sendo disponibilizados a preço de custo, ou menos que isso, como então vai dar lucro a quem quer que seja? Muito pelo contrário, como os livros são produzidos de forma artesanal, saem até mais caro a sua produção do que se fossem produzidos em larga escala por meio de gráficas avançadas, de modo que todos que se envolvem com essa produção acabam tirando do próprio bolso para seguirem ajudando o próximo em sua racionalização, não havendo, portanto, manuseio lucrativo de espécie alguma, mas tão somente o fazer o bem, sem olhar a quem. Top 4. Os livros a preço de custo são adulterados. Essa é uma das mais maldosas mentiras que foram propagadas no meio racional, quando um primeiro volume, de outra edição, é comparado com o primeiro volume a preço de custo que foi, fidedignamente, digitalizado de uma edição anterior. Como fidedignamente foram digitalizados todos os demais livros, os 1000 livros racionais. Então, por pura maldade, citam as diferenças das primeiras páginas do primeiro volume, onde a diagramação ou formatação das primeiras mensagens diferem de um livro para o outro devido à diferença de edições, que mesmo estando essas páginas iniciais, com esses artigos diferentes, apesar disso, todos esses textos foram, em ambas as edições, igualmente, ditados pelo mundo racional. E não citam mais diferenças nenhuma no primeiro volume, e nem nos demais, nos 999 volumes a seguir. Essa é a grande maldade dessa falação magnética, que citam essa diferença e maldosamente chamam de adulteração ou falsificação das palavras ditadas pelo racional superior e estendendo essa mentira perversa para todos os demais livros que contêm, com a mais alta fidelidade, todas as palavras ditadas pelo mundo racional. Top 5. João Andrade de Souza é um farsante. Esta, como as demais falações magnéticas, cheias de mentiras e carregadas de pura maldade. Tudo isso para distanciar os estudantes do irmão racional, mais ilustrado no meio racional, o único, até então, com a vidência racional, para ajudar a todos seguirem em frente nesse período de transição. Então, são falações que escancaram o nível das próprias pessoas que atacam esse ilustre senhor, que dentre todos, por sua dedicação e determinação ao estudo racional, foi agraciado com a vidência racional. Porque, com a partida de MJC da matéria, não era possível que o meio racional seguisse sem um auxílio racional nesse período de liquidação da natureza, por isso, o mundo racional deu, a esse estudante, a vidência racional.
E hoje, com a valiosíssima ajuda do João, todos chegamos nesse ponto elevado racional. Depois de termos completado nossas lidas e relidas, agora seguimos relendo e estudando, fazendo o curso supremo do raciocínio, nos aprontando para sermos, como ele, mais um, com evidência racional. Top 6. Quem produz ou adquire os livros Universo em Desencanto, fora do retiro racional, está contra o retiro racional. Outra falação magnética absurda, tudo para dificultar o acesso facilitado das pessoas aos livros de sua salvação. Então, isso sendo falado, para forçar as pessoas a comprarem os livros mais caros no retiro racional, usando dessa falácia de sermos contra o lugar escolhido e edificado por MJC e seus colaboradores, para que ele completasse o ditado dos 1000 livros e para vir a ser o grande marco da fase racional. Quando não é nada disso, tal ação para facilitar o acesso de todos aos livros do mundo racional não é contra nada e nem contra ninguém, muito pelo contrário, a favor de tudo e de todos, por estar sendo colocado ao alcance de todos a dádiva do mundo racional para que os horrores e pavores da vida da matéria cheguem logo ao fim. Top 7. Ninguém deve procurar a ajuda de ninguém para entender isso ou aquilo, porque é o livro e a pessoa e o livro. Esta é mais uma falação magnética bem nociva, como sempre, misturando coisas certas com narrativas magnéticas, para assim enganar quantos puderem, para manter quantos puderem, sem avançar para o correto saber racional, por induzirem os incautos a se isolarem em seus estudos da cultura racional. Então, sim, é o livro e a pessoa e o livro, invariavelmente, para que a pessoa tenha seu raciocínio desmaterializado, pronto para ser ligado à sua vida. Então, sim, é a pessoa lendo e relendo, assídua e persistentemente, todos os 1000 livros, para sua perfeita racionalização. Contudo, no que se refere a entender a cultura racional, certamente que tem a ajuda dos mais adiantados, dos nossos irmãos de jornada racional, que estão sempre colaborando com a melhor e correta ilustração racional de todos, para que todos fiquem prontos, pelo amadurecimento dado pela aquisição do correto saber racional, para virem a ter, o quanto antes, a vidência racional. Então tem sim, essa ajuda racional, de uns para com os outros, ajuda essa, que está, muitas vezes descrita e incentivada, pelo racional superior, em vários de seus livros, para a salvação de todos. Salve!